Companheiras de cargas, que felicidade. Eu disse para vocês que esse projeto era um projeto especial e que a gente ia fazer a diferença. E um projeto encabeçado pela direção do Sindicargas de Guarulhos. Então a gente está hoje com a casa cheia. Comigo estão aqui na mesa o presidente da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Está o companheiro Jonathan, do Sindicato da Limpeza Urbana de Guarulhos, e o companheiro dos comerciários, o companheiro Edson. E a gente vai bater um papo aqui, e depois eles vão sair que eles têm compromissos, outros companheiros virão. Mas para nós é uma felicidade poder fazer com que o movimento sindical abrace a causa de falar com o trabalhador, falar com a categoria e falar com a sociedade. Porque nós somos agente social permanente, acima do trabalhador, tal cidadão. Então, que felicidade você nos acompanhar pelos canais oficiais, o Facebook, o Instagram, sindicargas.guarulhos. E o YouTube, sindicargas_Guarulhos, tá certo? É isso, uma felicidade, espero que vocês gostem. Muita gente bacana vai passar por aqui, mas hoje a gente começou com o pé direito. Patá, pra mim, você sabe que eu sou suspeito para falar. Obrigado. Da alegria, da satisfação, do orgulho de ter você como nosso líder. Tudo bem, Patá? Muito bem, é um prazer enorme estar aqui no podcast do Sindicargas, em Guarulhos, com valorosos companheiros, Jonathan e o Edson, que é meu irmão comerciário, né? E o nosso líder, o Irapurã, que esse vou lhe falar, viu? Esse menino, nós está na pilha sempre, né? Acelera Sempre, todo mundo, sempre. pelo amor de Deus. E eu queria, além de agradecer o convite, deixar algumas mensagens aqui, Claro. né? Até o Irapurã estava sugerindo para a gente falar um pouco da UGT rapidamente. Sem dúvida, é muito importante o trabalhador, Patá, saber por que a gente tem como nosso filiado, somos, né, filiados, e por que a UGT é nosso braço amigo, nosso parceiro. Na realidade, nós temos na estrutura sindical o sindicato, que na minha concepção é a instituição mais importante para o trabalhador, não tem mais do que o sindicato, porque lá no sindicato, aqui, se as pessoas vêm falar da luz que faltou na casa dele, da água, da educação e dos acordos coletivos em especial, quer dizer, o sindicato é, na verdade, um pilar fundamental da vida do cidadão. Né? Depois nós temos federações que faz as negociações coletivas, muitas vezes, para que todos os sindicatos da categoria tenham resultados parecidos. No caso, nós temos lá dos comerciários, que é o nosso querido Mota, que é o presidente, né? Uhum. Depois nós temos as confederações, e aí nós temos as centrais sindicais. No caso, a UGT, né? Qual é o papel da central sindical? É ter a interlocução com os executivos, em especial com a presidência da República, com os governos dos estados, né? Com a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, do Senado, com o Judiciário, né? Então é com o Executivo, Legislativo e com o Judiciário. Esse é o nosso papel, e esse papel ele é muito relevante, porque muitas vezes as pessoas não sabem que certas decisões governamentais foram pressões do movimento sindical através da central sindical. Haja vista, nós temos aí agora a isenção do imposto de renda até 5 mil. Isso é uma conquista nossa. Mas quem foi? Foi a central sindical. Sem dúvida. Tivemos reunião com o Lula desde 2022, quando estava na campanha, lá na Casa de Portugal. Nós mandamos uma pauta, porque muitas vezes as pessoas nos veem como carregador de bandeiras. E até somos, eu até carrego bandeira. Com orgulho, hein, presidente? Com orgulho, mas nós sabemos fazer as bandeiras, nós sabemos fazer. E lá em 2022 nós construímos uma pauta, que foi a política do salário mínimo. Não? O Brasil é um país ainda que tem uma distribuição de renda muito ruim. Papel da central sindical, conquista um dos primeiros atos do governo Lula. Como o salário da mulher é igual ao do homem na mesma função. Um absurdo, tem que ter lei. Conquista nossa. Sem dúvida. A isenção do imposto de renda é nossa. A isenção do pagamento da condução dos ônibus é nosso pedido. Exatamente. A também. COP30, Nossa, lógico, também. não foi nós que pedimos para ser no Brasil, gostaríamos, mas o Lula que conseguiu. Mas tem várias questões de sustentabilidade que a central coloca. Por exemplo, é papel da central sensibilizar os ministérios. E no que tange ao clima, por exemplo, nós que somos comerciários, eu e o Edson aqui, hoje o clima, você vê, a Amazônia pela primeira vez está 1 grau acima
Isso é muito grave. É, Lá, que era bastante. um lugar que chuvas, etc., está 1 grau acima. E nos vários locais urbanos, São Paulo é um deles, a temperatura todo ano tem crescido muito. E nós que somos comerciários, muitas vezes trabalhamos em depósitos que não tem ar-condicionado, não tem nada que refresque, é um trabalho insalubre. Sem dúvida. Então, a questão do clima é Transição muito, energética, né, Patá? muito, tem que ter a transição justa. É, justo. Essas questões todas são debates da central. O sindicato, ele debate com o trabalhador, faz as assembleias, olha, eu quero melhorar o salário, eu quero melhorar alguns benefícios e as questões locais que ele traz para o sindicato. Mas a central tem um outro papel. O papel da central é fazer com que certas ações tenham como consequência a melhora de vida da sociedade de uma forma geral, né? O piso da educação, o piso da saúde, né? A questão da jornada 6x1, esse é, na verdade, a tarefa mais relevante que nós estamos fazendo, que é acabar com a jornada 6x1. Na área do comércio, que também sofre demais com isso, nós conseguimos que algumas empresas já fizessem 5x2. Chegou no Brasil, recentemente, a empresa H&M, sueca, e ela já está fazendo 5x2. A Pacheco e a Drogaria São Paulo, do mesmo jeito. E isso é um papel, logicamente, que a central está debatendo, agora é o sindicato que, na sua base, nas negociações, deve fazer um trabalho para que nós possamos acabar com isso. Agora, no que tange a redução da jornada de 44 para 40, isso é central sindical. Esse é o nosso papel que nós estamos fazendo. Nós conseguimos em 88 reduzir de 48 para 44. E agora chegou para 40. Então, esse é o papel principal da central. Interlocução com os poderes, sempre antenados com a sua base, que são os sindicatos. Então, aqui os sindicatos... Luta contra a reforma administrativa, né? Também. É importante estar na órbita. Estamos conseguindo segurar lá. Uhum. Esse é o papel da central. Agora, nós temos que ouvir e por isso que eu estou aqui no sindicato. Uma honra. E por coincidência, vários sindicatos... O Irapuã, ele, olha, fez um café gostoso, chamou vários Muito bom, presidente. Aqui, e aí conversando com o sindicato. Isso que é o nosso papel, é ouvir os sindicatos, né? E lá com o presidente da República, com quem quer que seja, temos o nosso papel para ter a interlocução necessária, demandada pelos sindicatos, que são o poder do trabalhador, é o sindicato. Muito bom, Patá, muito bom. E a gente fica muito feliz em poder contar com a presença de uma central tão importante, tão pujante quanto a UGT, e os seus sindicatos conseguem fazer um trabalho efetivo nas suas bases. Com esse suporte, para nós é motivo de muita felicidade. Bom, presidente, seu tempo, tem mais um tempo? Seu tempo acabou? Como que tá? Eu só vou dar uma mensagem mais Por uma favor, vez. presidente. Que eu acho que no ano que vem é um ano também muito relevante para o Brasil. Nós tivemos o governo de direita, que foi o Bolsonaro, que trouxe problemas gravíssimos à estrutura sindical. Um pouco antes, no governo Temer, tivemos a reforma que desfigurou a CLT, que foi muito ruim também para os trabalhadores e para os sindicatos. O governo Bolsonaro queria simplesmente exterminar o movimento sindical. Tivemos uma pandemia, um governo insensível, morreu mais de 700 mil pessoas, o movimento sindical trabalhou muito. Sem dúvida. Principalmente o nosso pessoal da saúde. Sem dúvida. Que é impressionante. Se não fosse eles, ia ter muito mais mortes, né? E ano que vem tem eleições. Eu acho que é importante conscientizar todos aqueles que estão nos vendo, todos aqueles que são representados por nós, que é muito relevante que os nossos representantes na Câmara dos Deputados sejam pessoas antenadas com aquilo que é de valor para a sociedade. É lógico que tem que ter empresário lá, tem que ter banqueiro, mas tem que ter trabalhador também, porque senão fica todas as decisões da Câmara, porque a Câmara hoje é muito hostil a nós, são muito contrário às nossas necessidades. Não é a necessidade do sindicalista, é a necessidade do trabalhador. E então é um ano que a gente está aí, temos que ter essa consciência e nos cabe ter essa capacidade da interlocução. Sem dúvida. E esse papel que nós estamos desenvolvendo hoje através de um podcast, acho que os sindicatos todos deveriam ter o seu podcast, todos os seus jornais, as redes sociais, porque houve uma mudança extraordinária. Até pouco tempo atrás,
quem tinha o domínio mesmo era a direita e a extrema-direita. Fake news e assim por diante. Nós precisamos, com a verdade, com a realidade, utilizar esses canais, esses instrumentos, para que a gente seja ouvido pela nossa sociedade, pelos trabalhadores. E o sindicato, a central e toda a estrutura, logicamente, nós temos o nosso dia a dia com o trabalhador, mas a nossa compreensão, enquanto central, é com a sociedade. Sem dúvida. Não é com a sociedade, trabalhadores, donas de casa, estudantes. Então, nós temos que ter essa vocação para termos um Brasil, que é um país gigante, um país rico em petróleo, em agronegócio, em minério, um povo maravilhoso, mas ainda patinando. Ainda somos um país do futuro. Nós queremos sair um país do presente. Sim. E para ser do presente, nós precisamos estar juntos, solidários, dialogando, dando a mão, não é? E num mundo que ainda tem guerra, que é um absurdo, sempre propugnando a paz. Muito bom, presidente. Quero te agradecer imensamente, né? A Central do Futuro, né? O GT, a Central do Futuro, exercendo um sindicalismo cidadão, e eu sempre defendi isso. E presidente, você sabe que eu caminho em muitos lugares por aí, conheço muita gente, e fico feliz das entidades sindicais estarem trabalhando a comunicação, pôr na cara, falando com o cidadão, né? Acima de tudo, né, Jonathan? Né, presidente Irapuã? Falando com o cidadão, fazendo a diferença. Pata, obrigado. Aqui o Irapuã vai me agora vocês vão ouvir o Irapuã, depois o Edson, o Jonathan, e olha, vocês têm coisas muito boas para ser debatidas. Pessoal, até a próxima.